Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Mais uma vez, para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui com os irmãos, pastor Cláudio Miro, pastor Valteci, esse povo, essa comunidade abençoada que Deus tem levantado para proclamar a sua palavra aqui nesse lugar. Louvo a Deus pela vida do pastor Valteci, do nosso estimado pastor Cláudio Miro e os demais irmãos que estão aqui nesta noite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Versículo 18, que nos diz assim a palavra de Deus: e não vos embriagueis com vinho, que aqui na minha linguagem contemporânea diz que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém, irmãos? Amém, igreja? Meus irmãos, eu pedi por essa oportunidade. É um prazer, uma alegria para mim ministrar a palavra de Deus aqui na Igreja Evangélica Vida, a igreja que tem nos abraçado, a mim e a minha família. Para quem não sabe, foi aqui que eu me casei no ano de 2010, com essa morena mais linda do Espírito Santo. Deus me deu a graça de me fazê-la conhecer no campo missionário da Paraíba. Fui para o campo missionário em 2007, quando eu cheguei lá, numa aldeiazinha chamada Bafatá, no interior de um país chamado Guiné-Bissau, no ocidente da África. Deus nos apresentou. E eu chego aqui, quando eu volto do campo, depois de 2 anos e 4 meses, eu chego do campo, venho para essa igreja, me apaixono por essa comunidade, pelo pastor Valteci, por todos os irmãos, irmã Nininha. Meu Deus, quando eu cheguei aqui pela primeira vez, me senti um vaso pequeno, saí lá da África, lá dentro do mato, da Paraíba para a África, cheguei aqui, me senti um vaso bem pequenininho. O irmão já chegou ali, perto de mim, quando eu estava ali, disse: meu irmão, que costa larga, meu irmão, o senhor tem. Olha que eu já perdi 12 quilos, hein? Estou mais flat, perdi 12 quilos. Né? Estou com a costa larga, estou com a costa larga ainda. Jesus sabe o que faz, né? Minha mãe disse que eu nasci com 5 quilos, irmãos. Nasci com 5 quilos, muito forte, muito forte. Mas, meus irmãos, esse texto está numa epístola. No Novo Testamento, é a 10º livro do Novo Testamento. Dentro do cânon da Bíblia Sagrada, é o 49º livro da Bíblia Sagrada. A Epístola de Paulo aos Efésios. Foi uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava na sua 2ª prisão em Roma, no ano 64, no tempo do terrível imperador Nero. Estava lá o homem de Deus escrevendo para essa igreja que ele pessoalmente não havia fundado, embora Paulo visitara a cidade de Éfeso 2 vezes. Paulo, na sua 2ª viagem missionária, quando ele estava de retorno para a igreja de Antioquia, ele passa por Éfeso, capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Na sua 3ª viagem missionária, ele chega em Éfeso,
Mas quem o precedera? Apolo, o grande Apolo. O homem dotado nas escrituras sagradas, a Taná, a lei e os profetas. Ele havia chegado primeiro em Éfeso e, tenho eu certeza, junto com Áquila e Priscila, ele ensinara os pequenos discípulos, poucos discípulos que ali estavam. E quando Paulo chega naquele lugar, numa cidade que era uma capital de uma província romana, onde tinha um templo de um ídolo chamado Diana, que configurava a sétima maravilha do mundo de então, Paulo chega nesse lugar, um homem cheio do Espírito Santo e de amor pelas almas, pela obra de Deus, e encontra 12 homens. Era a igreja que estava em Éfeso, 12 varões. E Paulo chega para eles e pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles disseram: nós somos discípulos de Cristo. Nós conhecemos sobre o caminho, mas nós conhecemos apenas o batismo de João. E a Bíblia diz que Paulo disse: então, eu vou ensinar a vocês algo muito melhor, algo completo. E a Bíblia diz que Paulo os batiza em nome do Senhor, batismo nas águas, e diz a Bíblia Sagrada que Paulo põe sobre eles a mão e eles recebem o Espírito Santo, aleluia. Eles ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas e profetizar, aleluia. Coisa bonita, meus irmãos, é um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Coisa linda, não é o templo de Diana. Coisa linda, não é a infraestrutura da cidade. Coisa linda, ainda que seja 12, 15, 20, é uma comunidade cheia do Espírito de Deus. E eles começaram a profetizar e falar em línguas, algo que eles nunca haviam antes experimentado. Mas eles eram discípulos. Eles conheciam, diz a Bíblia Sagrada, sobre o caminho. Eles tinham os discípulos, eles tinham o Espírito Santo, ou não tinha? Claro que tinha, irmãos. Todo crente que confessa Cristo como Salvador, eles são selados pelo Espírito Santo. Isso está na Bíblia. Efésios 1:13. Disse o apóstolo São Paulo. Sabe qual é a hora que o Espírito se apodera de um crente? É nessa hora aqui. Efésios 1:13. Diz assim: tendo vós ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, ouviu, a fé vem pelo ouvir, ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quem fez a promessa, meu irmão, é aquele que não pode mentir. Se ele te prometeu, corra para o abraço nesta noite, porque cumprir-se-á na íntegra, e você vai receber a sua vitória em nome de Jesus. Quando o crente ouve sobre o caminho, sobre Jesus, a fé se apodera dele, ele crê, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Ele passa naquele momento ser o templo e morada do Santo Espírito de Deus. Eu costumo dizer, o crente não é pouca coisa.
O crente é o tanque de guerra de Jeová aqui nessa terra. Em você não está a ogiva nuclear, está muito mais o dunamis, o poder do Espírito. Aquele que criou os céus e a terra habita em você. Aleluia! Eu sinto a presença dele neste ambiente, nesta noite. Rita lavachando em Mantarábia. Nós, como os discípulos, assim como os de Éfeso, nós sabemos o caminho. Nós somos discípulos, mas nós não podemos ficar conformados. Está muito bom a minha vida. Já estou selado. Meu nome está escrito no livro da vida. Para que eu quero mais? Mas Deus quer te encher muito mais. Muito mais. Nesta noite, prepara teu vaso, porque Deus quer encher de azeite. Isso aconteceu com os discípulos pós-ressurreição, pastor Claudomiro. Estavam os discípulos, capítulo 20, versículo 19 de João. Estavam os discípulos dentro de uma casa, com medo dos judeus, as portas estavam trancadas. Jesus entra sem precisar de bater na porta. Quando ele quer, ele bate na porta. Quando ele não quer, ele entra sem bater na porta, porque ele é soberano. Ele não está preso dentro da caixinha que você imagina que ele está. Ele faz o que ele quer. Quando ele quer, ele bate na porta. Quando ele não quer, ele entra e põe-se no meio. E se põe no meio e diz: paz seja convosco. Receba a paz aqui nessa noite. Aqueles que estavam com medo se alegraram ao verem o Senhor. E ele disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles: recebam o Espírito Santo. Aleluia! A partir daquele momento, os discípulos foram selados. Lucas 24, 49, ficai em Jerusalém. Tem outra coisa, tem mais coisas. Ou você pensa que o cristianismo é algo apático, morno? Não, meu irmão. Aqui tem fogo de Jeová. Deus tem coisas novas para realizar no vosso meio. Ficai, até que do alto sejais revestidos de poder. Já estavam selados. A palavra encher-vos, disse Paulo, está no imperativo passivo presente do grego. Sabe o que isso significa? Que não é um enchimento para sempre. É algo que Deus te deu agora, para que você caminhe mais 40 dias. Mas você tem que buscar mais, porque Ele tem muito mais para fazer na tua vida e no meio da tua família. Ele tem muito mais para fazer. Quem acredita nessa palavra? Ficai, porque Ele quer te encher. Você selado, você já manifesta o fruto do Espírito. Você revestido, cheio, você fala em língua, profetiza, sai de dentro da casa, não tem medo mais, e vai pregar a palavra a um mundo hostil, porém carente do Evangelho de Deus. Ai, irmão Cleito,
Eu quero me encher. Eu quero estar cheio. Deus vai te encher. Quando eu pregava uma mensagem dessa lá na África, alguns irmãos chegaram para mim e disseram: pastor, nós queremos experimentar mais de Deus, queremos que Ele nos encha, assim como o Senhor está falando. E eu orava por eles. Deus enchia. Alguns ficavam olhando para mim: pastor, comigo, o que aconteceu? Eu digo: irmão, Jesus vai te encher. Se Ele não encher hoje, enche depois. Mas Ele vai te encher. Agora, uma das prerrogativas que eu aprendi na minha vida, irmãos, para Deus encher um crente, primeiro, ele nunca deve estar conformado com a vida que tem. Ele tem que sempre estar buscando mais de Deus. Em casa, orando, lendo, congregando, vindo buscar mais de Deus. E uma das premissas é não estar cheio de outra coisa. Como é que você vai ser cheio se você já está cheio de outra coisa? Aleluia. Como é que você vai encher uma caneca de café, um copo de água, se ele tivesse cheio de feijão ou de arroz ou de outra coisa? Como é que eu encher com água? Não encheria. Como é que Deus vai te encher se você está cheio de outra coisa? Fica difícil. Tem alguns irmãos que Deus não enche porque estão cheios de si mesmo. Eu sei, eu posso, eu faço. Você é ovelha do pasto do sumo pastor. Está com fome aqui nesta noite. O celeiro de Deus está aberto e está caindo comida do céu sobre nós nessa noite. Tem vezes que a gente, por um talento, alguma coisa que temos, nos ensubmergemos, irmãos, sem ao menos nós percebermos. Fica nos achando, estou me achando. Cheguei um dia desse aí, fui visitar meu pai. Fui convidado para o Betel Brasileiro, meu antigo seminário, e fui convidado para dar uma palestra como um professor de honra. Aí um antigo colega meu de classe olhou para mim e disse: está se achando, né? Aí veio na minha mente Salmo 84, versículo 10. Eu achei o meu servo Davi, e com santo óleo ungi. Não se ache, você já foi achado pelo bom pastor das nossas almas. Se nós somos alguma coisa, é por graça e por vontade dEle. Se nós fazemos alguma coisa, é Deus nas nossas vidas. Portanto, a honra e a glória é para Jesus de Nazaré. Faça igual Jesus disse a Paulo, em Filipenses 5, 2 e 7, ele disse assim: ele sendo igual a Deus, não teve usurpação de ser como Deus, antes esvaziou-se. Se esvazie nesta noite. Porque Deus quer te encher, Deus quer te abençoar, Deus quer mudar a tua vida, cristã de uma vez por todas. Quer mudar tuas finanças, Ele quer mudar teu ministério, Ele quer mudar a tua vida por inteiro. Esvazie-se nesta noite dessa ansiedade que corrói a tua alma. Jesus pregando o famoso Sermão do Monte.
6:34. Não estejais ansiosos pelo amanhã. Na tradução contemporânea diz: o amanhã preocupar-se-á consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Viva o hoje com Jesus e deixe amanhã na mão daquele que te ama e que tudo pode, pastor. Aleluia! Existem uns versículos anti-tarja preta, viu, irmãos? Nada contra quem toma, está doente, se medique. Mas receba essa palavra nesta noite. Salmo 55, versículo 22. O salmista disse: entrega as tuas cargas ao Senhor, os teus cuidados, as tuas ansiedades, porque Ele não permitirá jamais que um crente desse em Cristo seja abalado. Se esvazie da ansiedade. Paulo, escrevendo aos Filipenses, estava preso também, quando escreveu a carta aos Filipenses. Paulo disse, 4 e 5, que a vossa amabilidade seja conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Versículo 6, prossegue o apóstolo, o bandeirante dos apóstolos: não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma. Deus está falando contigo nesta noite. Não esteja inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, com súplica, oração e com ações de graças. Abra sua boquinha e dê glória a Jesus nessa noite. Preste bem atenção. Versículo 5, ele diz que a vossa equidade ou que o vosso amor seja conhecido de todos os homens. Versículo 6, ele disse que a vossa petição seja conhecida diante de Deus. O nosso amor, Deus sabe se você tem ou não tem, sem você praticar. Mas eu só vou saber se você fizer algo. Por isso que Paulo disse que o vosso amor seja conhecido de todos os homens, porque perto está o Senhor. Ele está vindo. Agora, para tirar a tua ansiedade, seja conhecida diante de Deus. Deus conhece o teu amor, mas não conhece, Ele conhece as tuas petições. Mas raciocine comigo, Ele quer que você faça o conhecida, que você manifeste a Ele o que você quer, aquilo que te inquieta, coloca para fora, esvazie-se, entregue ao Senhor, que Ele tem cuidado bem de você. Eu não tenho o que reclamar, meu Deus. Só agradecer. E eu estou pregando para uma igreja nesta noite, que não é como a igreja de Sardes, que tem nome de que vive e está morta. Eu estou pregando para uma igreja viva, cheia do Espírito de Deus. Que não está conformada com esta era, mas está se transformando e oferecendo a Deus o seu culto racional. Quem pode levantar a mão e glorificar o nome de Jesus? O Espírito é santo. E para recebê-lo, nós temos que buscar a santidade, ser santo,
assim como Ele é santo, diz a Bíblia. E isso me remete ao capítulo 6 de Isaías, profeta messiânico, 700 anos antes de Jesus. Estava lá o profeta. No ano que morreu o rei Osias, eu, Isaías, vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, aleluia. Dizem que era o rei da época, era o tio de Isaías. Num ano de tragédia, Deus se manifestou, digamos, mais completo para o profeta Isaías. Para as nossas dores, perdas, dificuldades da vida, Deus tem, no final do processo, o melhor para todos nós. As orlas, as bordas das vestimentas do Senhor, pastor Valteci, enchia todo o templo era enorme. Só as orlas das vestes enchiam o templo. E ele viu serafins voando acima do Senhor. E ele disse que eles clamavam. Essa expressão, clamar, no hebraico, é gritar com toda a força dos pulmões. Daí, quem diz que crente é doido, que dá glória a Deus alto dentro da igreja. Se os serafins que estavam lá, com duas asas cobrindo o rosto, os pés e duas voando, gritavam uns para os outros: Santo! E ele não dizia para o Senhor não, dizia um para os outros: Santo! E o outro respondia: Santo! E eu me perguntei, eu disse: Senhor, por que eles não estão olhando para o Senhor e dizendo santo, santo? Aí o Espírito Santo falou no meu coração: eu sei que eu sou santo, vocês que precisam saber que eu sou santo na terra. Olha para o seu irmão e diga assim: ele é santo, ele é santo. Então abra sua boca e dê um glória para Jesus. Ele é santo. Por isso que eu estou aqui. Por isso que você está aqui. Porque Ele é santo. É poderoso em nossas vidas. Santo. Santo. Eu digo para você nessa noite: Ele é santo. Ele é santo, diácono. Ele é santo, irmã Nininha. Ele é santo Deus. Em francês, os irmãos diziam: Ele é 3 fois saint. Ele é 3 vezes santo, só Ele é. O Espírito é santo e Ele vem sobre nós. Ele te selou. Você está selado pelo Senhor. Ele te encheu. Quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, foi em 94, não vou dizer emendada, foi em 94. Estava lá. O irmão: abra sua boca, meu filho. Como é que você quer receber de Deus? Porque todos no seu templo, Salmo 29, dizem glória.
Eu disse: eis-me aqui, Jesus, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Quero estar embriagado, mas não com vinho, mas com teu Espírito Santo, com a tua alegria que vem do céu. E ele me encheu, e ele nos encheu com seu Santo Espírito. Ouça-me bem, vou terminar. Ouça-me. Na Bíblia Sagrada, o apóstolo escrevendo aos Efésios capítulo 4, Paulo disse o seguinte: há um só Deus, uma só fé e um só batismo. O escritor aos Hebreus, olha que coisa interessante, irmãos. No capítulo 6, no versículo 4, o escritor aos Hebreus disse: pelo tempo que vocês têm de crente, já era para vocês serem mestres da palavra. Mas vocês precisam, novamente, que eu vos fale sobre os rudimentos, o curso básico do cristianismo para vocês, como doutrina da fé, das obras mortas e a doutrina dos batismos, no plural. Agora, como associar o que Paulo disse aos Efésios, a um só batismo, e na cartilha de catequese da igreja primitiva, o escritor aos Hebreus fala batismos, no plural. Há muitos batismos, irmãos. Há muito batismo. João Batista, ele disse: olha, eu vos batizo com água, mas tem um camarada que eu precedi ele, mas ele está vindo aí atrás de mim, ele é muito poderoso, eu não sou digno de, abaixando-me, carregar suas alparcas. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com poder. Batismo com Espírito Santo e com fogo. Ao seu trigo ele recolherá para o celeiro, mas a palha ele queimará no fogo. Aqui tem trigo nessa noite. Batismo de fogo. Segundo capítulo 3 de São Lucas, segundo João Batista, ele vai pegar aqueles que negligentemente não querem obedecer o Evangelho. Quando aquele dia chegar, ele simplesmente diz a Bíblia que há um lago que arde com fogo e enxofre. Calma, preparado para o diabo e seus anjos, não para o homem feito a sua imagem e semelhança. Preparado para o diabo e seus anjos. E ele vai batizar essas pessoas com coração incircunciso dentro desse lago que arde com fogo e enxofre. Abre bem os olhos. Eu não quero ir para lá e você também não. Você que está me assistindo nessa noite, eu tenho certeza que você não quer esse batismo. Outro dia estava Jesus e chega os filhos de Zebedeu, Tiago e João, orientado pela sua mãe. Eles aspiravam, hein? Está numa posição alta entre os apóstolos, entre os discípulos. Eles chegam perto de Jesus, pastor Valteci, e dizem assim: mestre, concede-nos que no teu reino nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Os outros discípulos olham assim: ei rapaz, Pedro está vendo? André, sabidinho os filhos de Zebedeu, quer logo sentar na glória, ao lado de Jesus, do nosso mestre, do Senhor da glória, do nosso Cristo, um na direita e outro na esquerda, e nós? Aí Jesus olha para eles e diz: não compete a mim escolher quem vai ficar lá do meu lado,
Porventura, vocês vão beber do cálice que eu vou beber? Vocês vão ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Aí Jesus entra no modo Deus e olha lá para o futuro. Capítulo 12 de Atos. Tiago, se eu te falasse hoje, Tiago, o que ia te suceder? Tu vai morrer esquartejado por espada, Tiago. Herodes vai mandar te matar. Tu vai passar por esse batismo. Aí Jesus olha para eles e diz, olha, realmente. Ele olha para João e diz, João, ilha de Patmos te espera, mas vai demorar um pouquinho. Aí ele diz, realmente, vocês vão beber do cálice e vão passar pelo batismo que eu vou passar. Batismo do sofrimento, irmãos. Quem quer esse batismo? Ninguém deu glória. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse que Jesus deixou um pouquinho das aflições dele. Ele disse, eu sofro no meu corpo os restos das aflições de Cristo. Quem quer sofrer aqui? Dê glória, irmão, dê glória e privilégio. Por amor ao Senhor. Filipenses 1:29, não foi concedida a vós, já foi concedido, irmão, está lá, já veio do céu para a terra, em direção a você, o GPS de Jeová não falha. Não foi concedida a vós apenas crer nele, mas também padecer por ele. Dê glória a Jesus. Nos tornamos participantes das suas aflições. Então não é um erro de Jeová, ou você está em pecado, ou fora da vontade de Deus, o passardes por várias provações. Agora me lembrei de Tiago 1:3. Não estejam tristes por passardes por várias provações, aflições. A palavra várias, ali no grego, quer dizer multicores. Tem aflição, pastor Valdeci, luta de toda cor. Eu não sei porque o escritor sagrado escreveu aquilo, mas está lá, muitas cores. Tem pessoas que estão passando pela luta carmesim, derramando sangue, literalmente, por amor a Jesus. Tem outras que estão naquele vale da sombra da morte, tudo escuro, mas você vai passar. Porque quem está com você não dormita e nem tosqueneja. E ele se chama o guarda de Israel, Jesus de Nazaré. Não importa a cor da sua aflição, não importa o nível, mas Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. E você vai passar, você vai transcender, porque o Senhor é contigo. Eu sinto a presença desse Cristo aqui nessa noite. Ele que nos enche do seu Santo Espírito. Ele que levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deu uns para missionários, deu uns para profetas da palavra, evangelistas, ganhadores de almas, pastores, quem dá é Jesus, doutores, amantes da palavra, intérpretes, quem dá é Jesus de Nazaré. Receba dele nesta noite.
É Ele que nos dá essa alegria gloriosa. É Ele que renova nossas forças. É Ele que nos ergue quando nós nos prostramos. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos renova. Receba esse renovo nesta noite. Salmo 45, o meu coração ferve com boas palavras, a minha língua é como a pena de um hábil escriba. Aleluia! Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, você já é selado, irmão. Você é selado. Você tem o Espírito Santo, mas você não está conformado com o que você tem, e isso é bom, eu também não. Eu quero transcender porque Deus tem muito mais para nós. Ele tem muito mais para a sua vida, e eu quero chamar você aqui nesta noite, para vir aqui para frente, e nós vamos orar por vocês. Junto com o pastor Valteci, pastor Cláudio Omiro, os demais obreiros que aqui estão, nós vamos orar por vocês. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Você que quer experimentar o que os discípulos, aqueles 12 homens na cidade de Éfeso, experimentaram, venha em nome de Jesus. Venha aqui para frente em nome de Jesus, nós vamos orar por você. Ele vai mudar sua vida, sua história. E eu acredito naquilo que eu estou pregando nesta noite. Tenha vergonha não, nós somos tudo da família. Vamos tudo para o céu. Oh, aleluia. Oh, glória. Eu quero ser cheio. Jesus vai fazer coisa grande. A cidade de Éfeso nunca mais foi a mesma. Aquela cidade ganhou uma igreja digna das 7 cartas do Apocalipse. Crente cheio do Espírito Santo não é qualquer coisa. Nós vamos orar por você nesta noite. Pai, no nome de Jesus. Oh, Senhor, muito obrigado pela graça que me deste para anunciar a Tua palavra, para meditarmos na Tua palavra aqui nessa noite. Senhor, muito obrigado por esse privilégio. Muito obrigado, Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos selaste com o Espírito Santo na hora que dissemos sim para o Senhor. Oh, meu Deus, neste momento, Senhor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Nós não estamos aqui conformados com a nossa vida, Senhor. Nós queremos ser cheios. Paulo pôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Ó Senhor, derrama agora. Senhor, nós batizamos com água, mas só o Senhor pode batizar com o Espírito Santo. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus do Espírito do Senhor, do Espírito do Senhor, do Espírito do Senhor. Derrama azeite, derrama azeite, derrama azeite, Senhor. Derrama azeite nesta hora, Pai da glória, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus agora, e falavam em línguas, e profetizavam, e falavam em línguas, e profetizavam. Oh, calabacalabaxará. Aleluia, aleluia. Faz de novo, Senhor, faz de novo, Jesus, o que o Senhor fez em Pentecostes, faz o que o Senhor fez na casa de Cornélio, faz, Senhor, o que o Senhor fez na cidade de Éfeso, faz, Jesus.
Tu está entregando chaves aqui nessa noite. Tu está entregando, Senhor, bênçãos sem medidas aqui nessa noite. Jesus, Tu estás curando. Senhor, Tu está tocando no osso. Tu está tocando nas vértebras. Senhor, Tu está tocando. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Espírito. Oh, Espírito de Deus, eu sinto a Tua presença, eu sinto o Teu fervor, Espírito Santo. Oh, Jesus, Tu estás aqui nessa noite, Príncipe da Paz. Tu estás aqui nessa noite, Jesus. Como disse Amós, Senhor, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Eu profetizo em nome de Jesus. Oh, Deus da glória, segundo a autoridade que Tu me deste, Senhor, está caindo amarras aqui nessa noite. Está caindo aqui nessa noite correntes que aprisionam. Está caindo aqui nessa noite. Carabacalabaxará. Oh, Tu estás mudando a sorte aqui nessa noite, Jesus. Tu estás mudando a sorte aqui nessa noite, Jesus. Tu comunica ao meu espírito, meu Senhor, que Tu has de fazer algo novo, que Tu has de fazer algo grandioso. Muitos olharão, muitos não crerão, muitos vão, Senhor, ver e saber que Tu és com esta igreja. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, há uma unção, há uma unção, há uma unção, a unção que despedaça o jugo. Recebe agora. Carabracarabaxaragai, carabracaramantorobagalagashandarábia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu vejo um exército se levantando. Eu vejo um exército se levantando a partir de um pequeno grupo. Eu vejo cheios do Espírito Santo para dizer para a Diana dos Efésios que Jesus é o Senhor. Xarabacatarabaxará. Dei o meu cajado e te nomeei e falo contigo, homem, aqui na terra, e te digo mais uma vez que eu sou a tua vida. Eu sou com aqueles que te apoiam, e eis que farei algo grande. O melhor está por vir, homem. Eu sou o teu Deus, o teu Senhor. Shaia, me coxinai, que chamei-te pelo nome. Tu pensas que viste tudo, homem? Eu sou grande. Quem pode adorar?
Aplauda Jesus. Glorifique a Jesus. O Rei. O Rei. Aquele que batiza com o Espírito Santo e com poder. Oh, coisa boa! Oh, Jesus, o Espírito e a noiva dizem: vem. Ai, Jesus, estou me sentindo como os foguetes de Israel, meus irmãos. Oh, glória! Agradeço. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor Cláudio Miro, muito obrigado. Fica aqui na frente, queridos, fica aqui na frente. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho, por gentileza. Vamos finalizar, mas quero só fazer uma oração com vocês que vieram aqui na frente. As irmãs, pode chegar junto as irmãs ali e os irmãos junto aqui. Faz uma roda aqui vocês aqui. Homens do lado de cá, mulheres do lado de cá. Isso. Não existe técnica para o que o Espírito Santo faz. Ele faz do jeito dele, a hora que ele quiser, como ele quiser. Mas existe uma coisa que acontece sempre, a unidade. E a unidade é quando a gente faz e faz junto, e a gente entra em um mesmo propósito. Então eu queria pedir para vocês que vieram aqui na frente, se abracem ali, faz um círculo de fogo ali, faz outro círculo de fogo aqui. Enquanto vocês oram por aquilo que vocês querem do Espírito Santo, o pastor vai passar ali, ministrando sobre vocês. Os obreiros que estão aqui, cadê tinha visto aqui o Esron, estava por aqui, né? Tá lá. Só passa ministrando aqui o da visão também. Pode fechar esse círculo aqui. E você que está aqui também, coloque a sua mão aqui para frente aqui. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor já está operando, fazendo, realizando milagres e maravilhas. Que o Senhor está aqui nesta noite, Senhor, batizando. Que o Senhor está aqui nessa noite derramando dons espirituais. E o Senhor sabe o que cada um veio aqui buscar aqui nesta noite. E nós pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito. Derrama do Teu Espírito, Senhor, sobre a vida de cada um desses que vieram para frente, desta maneira que o Senhor tem programado, Pai, na sua programação, Pai. A nossa programação nós submetemos ao Senhor, Pai, mas nós somos uma igreja que queremos viver cheios da Tua presença. Nós, Pai, não aceitamos menos do que cheio, porque a Tua palavra nos convida a sermos cheios, Pai, e que este clamor e que este desejo seja completo nesta noite, seja, Pai, de estar hoje sendo, Senhor, completos da Tua presença, ou desta busca que será incessante, Pai, que esta chama que será incessante, Pai, essa chama, Pai, que não pode apagar. Em nome de Jesus, batiza, em nome de Jesus, derrama dons espirituais, em nome de Jesus, derrama renovo, em nome de Jesus, enche do Teu Espírito, em nome de Jesus, Pai, tira toda a frieza, toda a mornidão, em nome de Jesus, tira tudo aquilo que atrapalha, mas vai, Senhor, penetrando agora, Senhor, o nosso espírito, enche a nossa vida, porque clamamos pela Tua presença, porque clamamos pela Tua presença, mais da Tua presença, mais desta graça, mais deste Espírito. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Queridos, eu quero fazer um convite a você. Na semana que vem, nós estamos deixando assim, deixa o Espírito Santo levar, né? Deixa o Espírito Santo conduzir. Mas se na semana que vem a gente tiver um pouco mais de liberdade, às vezes não se preocupar com o final do culto, dobrar um pouco mais o joelho, orar um pouco mais, ministrar uns sobre os outros, sabe? Sem essa preocupação de acabou o culto, tem que ir embora, mas dando lugar ao Espírito Santo. Vamos fazer com que o ambiente seja assim na semana que vem. É o último elo desta campanha. E eu quero mais do Espírito Santo. Quantos querem mais da presença do Espírito Santo? O texto lido diz, é uma ordem, está no imperativo, né? Enchei-vos do Espírito.
Se a gente entende que é uma lei divina, e se a gente não está buscando isso, é um pecado. Podemos entender claramente como um pecado. E a pergunta que eu fiquei pensando quando estava lendo este livro, lendo a passagem é: nós temos orado para ser cheio? Nós temos orado? Nós temos tentado ser cheio? O que nós temos feito para ser cheio do Espírito Santo? O que nós estamos fazendo para ser cheio do Espírito Santo? E aí é uma pergunta que deixa o Espírito Santo trabalhar em nosso coração. O importante é, vamos cumprir a palavra de Deus integralmente. E essa é mais uma parte que a gente precisa viver para a glória do nome do Senhor. Amém? Menos do que cheio, não. Amém? Cheios dessa presença. Que o amor de Deus te leve até o seu lar, assim como trouxe também, debaixo desta graça, em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio, e traga alguém com você a semana que vem. E venha preparado para dar mais lugar para o Espírito Santo e buscar mais essa presença.